Seja muito bem-vinda a esta, que é a primeira série do Awaken Talks Entrevistas. Se você ainda não conhece o Awaken Talks, do projeto original, eu te convido a acessar a plataforma e conhecer um pouquinho mais das histórias que ali já foram contadas. Histórias de vidas, experiências muito ricas, sinceras e emocionantes, que têm a intenção de tocar você e te auxiliar nesse processo de transformação. Tá? Eu sou Patrícia Kovacic e hoje eu convidei uma pessoa muito especial para conversar sobre um assunto específico. O nosso assunto dessa primeira série é vulnerabilidade e o seu poder. Essa mulher incrível, forte, persistente, eu admiro muito e vou deixar ela contar um pouquinho da história dela para a gente poder começar a desfrutar desse tempo que você nos forneceu com tanto carinho. Raquel, Clara, muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra falar sobre esse assunto. Não sou uma expert, mas acho que sempre dividindo um pouquinho de experiência, a gente aprende mais. Então, obrigada pelo convite. Justamente. Hoje o formato é um pouquinho diferente, que é uma entrevista, né? E a ideia é tentar explorar, né, trazer bastante de você a partir de algumas perguntas. Mas antes de a gente começar as perguntas, eu queria te pedir um favor, Kel, para você se apresentar um Tá pouquinho bom. profissionalmente ou trajetória pessoal de vida. Tá bom, perfeito. Bom, eu tenho 37 anos, sou natural de São Paulo mesmo, e minha carreira basicamente foi feita em companhias aéreas em alguns países da Europa, América Latina, e depois já sempre em áreas de marketing e vendas, sejam elas business to business ou business to consumer, e ultimamente muito mais voltada a marketing, experiência do consumidor e e-commerce, tecnologia, que são tema digital que é super relevante, né? Não só para o mundo de conexão, mas para o mundo de viagens, que é o mundo que eu trafego, que é o meu segmento do coração. Não só são relevantes, mas o momento que nós estamos vivendo atual é de extrema importância e é um dos setores que se vê muito crítico. Nós não vamos falar dessa vulnerabilidade social ou do momento, né, de crise global que nós estamos vivendo, nós vamos falar de Raquel em essência, né? Perfeito. O que a Raquel reconhece de vulnerabilidade e aí, lógico, né? A sua apresentação já traz um ponto de alerta maior aqui para a gente, para saber que talvez você esteja trabalhando muito todos esses aspectos desde que começou a pandemia, né? Então, a primeira pergunta... Eu acredito efetivamente de que se colocar vulnerável é um excelente e grande poder. Eu acho que eu demorei muito para entender o quanto a vulnerabilidade é inerente e o quanto a gente passa muito tempo da nossa vida negando e fugindo dela, né? Então a gente aprende em várias questões culturais da vida de que você não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar tristeza, não pode demonstrar o que você realmente sente. Esse mundo atual nosso, ainda mais. Eu acho que nós mulheres, principalmente desde pequenas, principalmente com tudo que tange a vida profissional, que eu sei que a gente vai focar bastante nisso, você sempre ouve de que você tem que ser mais forte, você tem que tem que ir com força e tudo mais. E com isso você acaba deixando a sua vulnerabilidade muito de lado, né? E quando a gente fala vulnerabilidade como um poder, eu entendo que quando você é você mesmo e quando você se mostra, porque ser vulnerável na minha percepção, e eu não sou uma expert no tema, nada mais do que se colocar inteiro numa situação, né? Do que se colocar de maneira transparente e se colocar mesmo. Eu sei que tem muita gente que conhece a Brené Brown, mas ela fala para mim uma coisa que eu sempre senti e nunca consegui colocar em palavras, que é se jogar na arena da vida, né? Eu acho que eu passei, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, alguns anos muito evitando me jogar na arena da vida, porque, enfim, vira uma zona de conforto ou vira muito mais fácil você evitar certos temas ou evitar certas vulnerabilidades na vida.
Então, só que você deixa de viver também, você deixa de construir, você deixa de ser um melhor líder, um melhor profissional, uma melhor pessoa, e você não vive a sua vida na sua plenitude mesmo, né? Porque você não faz o que você quer, porque é o que os outros vão pensar. Ah, mas o outro é desse jeito. Ah, mas eu ouvi que se eu ligo menos é melhor. Ah, eu ouvi que eu não posso me posicionar dessa maneira numa reunião, porque, nossa, as pessoas vão falar, ai, vai, né? Então, eu acho que vulnerabilidade é, sem sombra de dúvida, para mim, hoje, uma coragem absoluta de se colocar na vida e de se colocar na vida com o bom e o ruim que ela tem, tanto na vida profissional como na vida pessoal, né? Eu acho que na vida profissional, com a digitalização, a mudança muito rápida que a gente vive e a internet e tudo mais, a gente se cobra num ambiente de muita rapidez. E às vezes nesse ambiente de muita rapidez, a gente não entende os nossos próprios timings para entregar certas coisas no trabalho, não entende o outro, né? Por que que aquele colaborador ou por que que aquele colega de trabalho está com uma dificuldade X? Então, a gente saber lidar também com a vulnerabilidade do outro nos torna mais humanos e nos torna muito mais abertos. E com isso, eu acho que a gente tem um potencial enorme de fazer melhores equipes, melhores pessoas e melhores profissionais, que eu acho que é um tema super importante. Como que a gente, como líderes mesmo, influencia positivamente a vida das pessoas. E eu acho que a vulnerabilidade nesse quesito é não só um ato de coragem, mas um ato de necessidade. Sim. Você citou várias coisas que fazem sentido, que são relevantes aqui, mas eu acho que tem dois pontos que eu acredito e que fazem muito sentido. Primeiro, leva-se um tempo para perceber. Hoje a gente conversa muito sobre a vulnerabilidade, né? E tem uma referência, mas leva-se um tempo para perceber essa importância dela. E eu entendo que você, em algum momento da sua vida, percebeu que isso era um poder de fato. E sem esse poder ativo, de certa forma, a gente não consegue viver plenamente, né, a sua verdade ou, de uma maneira honesta, a caminhada para alcançar a nossa verdade, né? E outra coisa que eu acho que é bonito e é interessante, que também casa com a próxima pergunta, é você enxergar a vulnerabilidade no meio social que você convive, e aí você colocou muito no trabalho. Porque eu sei, e até por isso que eu admiro você, que o trabalho foi um pilar muito importante em todo o seu desenvolvimento, né? Pessoal, familiar, afetivo. E aí vem a próxima pergunta. Como que você descobriu isso, né? Esse poder na sua vida, né? Se foi em algum momento específico ou foi uma fase? Nos conte, Kel. Que momento foi que você percebeu que a vulnerabilidade poderia ser um poder na sua vida? É uma pergunta interessante, porque eu não acho que é do dia para a noite que a gente se dá conta. Eu acho que é um processo. Mas eu tenho um episódio que, para mim, foi um wake-up call mesmo, do tipo, nossa, eu preciso olhar para isso. Primeiro porque a gente, enfim, aprende como mulher, líder feminina e posicionamento e tudo mais, que a gente tem que cada vez menos demonstrar transparência não, perdão, mas fraqueza, vulnerabilidade, necessidades e tudo mais. E eu tenho dois momentos que eu acho que foram muito próximos um do outro. Para mim, a vulnerabilidade é um tema super novo na minha vida. Eu acho que eu comecei a descobrir o poder disso nos últimos 3 anos, particularmente. E isso afetou toda a maneira com que eu me relaciono comigo mesma, com a vida, com as pessoas, com o trabalho. Positivamente, né? De maneira mais positiva. Porque eu acho que tem 2 pontos. Quando você se torna, ou você entra no jogo da vulnerabilidade mesmo, e é quem você é, de peito aberto, literalmente, é óbvio que você vai ter downturns e ups and downs. É natural, né? Você vai ter reveses, não vai sair tudo do jeito que você quer. No entanto, você fica mais consciente. Então, acho que para mim, o primeiro grande momento que eu comecei a entender que vulnerabilidade, sem ainda entender muito bem
que era esse, que era mesmo, foi quando eu particularmente comecei a fazer um curso de mindfulness. Eu sempre tive muita ansiedade. Todo mundo sempre falava, não, mas meditar é bom. Eu falava, ai, Deus me livre. Pelo amor de Deus, que negócio chato, que lento, não, nunca vou conseguir, tudo mais. E decidi me desafiar, putz, pelo menos eu vou tentar fazer o curso para ver o que é. E mindfulness te leva muito a repensar piloto automático que a gente vive, de estar no momento presente, mas estar pensando no próximo momento. Para mim, sou uma pessoa extremamente ansiosa, foi uma virada de chave. Eu não sou a pessoa que mais medita na vida, mas me trouxe uma consciência. E com essa consciência de atenção plena, de olhar para as coisas com o tamanho que elas têm, colocar na caixinha do tamanho que ela tem, não fazer aquilo ser uma coisa que te leva tanta mais energia que deveria, eu fui passando a entender que daí eu posso também ser mais aberta e também ser mais transparente. E teve um episódio particularmente no trabalho que para mim foi muito breaking point, assim, que me chamou muito a atenção, porque foi muito duro. Eu mudei de uma área, de um emprego para outro, na verdade, fui trabalhar numa empresa global de tecnologia, e eu tinha até então ficado por 17 anos em companhia aérea. Ainda era no segmento, era uma empresa de tecnologia mais voltada para viagens, só que era um mundo completamente diferente, era um mundo muito mais analítico, onde eu tinha outros tipos de desafio que eu nunca tinha tido anteriormente, e que eu tinha bagagem para aquilo, porque senão, obviamente, eu não estaria sentada ali. Só que até eu chegar a entender isso, demoraram-se alguns meses, e eu passei, sei lá, 3 ou 4 meses, quase 4 meses, sofrendo consecutivamente, diariamente. Ah, eu não sirvo para isso aqui, eu tenho que perguntar toda hora. Não, eu preciso parar de perguntar. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei me posicionar, eu não posso fazer desse jeito, porque daí vão ver que eu não sei, ou nossa, se eu colocar a minha opinião nessa reunião, não posso, né? Não tenho esse espaço, como se eu não tivesse ganhado esse terreno. E aí passaram-se 3 ou 4 meses e eu fui ter a minha revisão de performance, né, período de experiência, digamos assim, justo numa semana que particularmente eu estava super afetada emocionalmente, porque minha mãe estava internada, ia operar a cabeça. Se a última coisa que eu estava pensando, para ser muito transparente, era se eu ia passar no probation, se eu não ia passar, o que ia sair daquela reunião. Então eu fui leve, ou sei lá, vulnerável, ou aberta, ou não com medo. Eu acho que a vulnerabilidade, ela te ajuda a tirar o medo. Quando você tira o medo, você tira a ansiedade. Quando você tira o medo e a ansiedade, você vive mais pleno. Por isso que eu acho que essas coisas se linkam, né? Porque você vive o momento. E aí, na hora de, enfim, conversar com a minha ex-diretora, ela falou para mim, olha, a gente está extremamente satisfeito com o seu trabalho, se aprende as coisas muito rápido. E eu fui fazendo uma cara de, oi? A única coisa que eu queria te dizer é que você pode ser você mesma aqui dentro. Aliás, a gente te contratou para isso, né? A gente percebe que você quer falar em reuniões, mas você se segura, que, por exemplo, hoje, sua mãe vai operar daqui 2 dias, você não precisava vir nessa reunião, eu te dei 3 opções de cancelar, né? E você falou, não, de jeito nenhum, é como se você não tivesse espaço para isso, você tem espaço para isso, né? Então, ela foi uma pessoa que só me chamou atenção para uma coisa que eu acredito piamente que eu praticava para os outros, mas não para mim, né? Que eu, como líder, fazia muito bem para os outros, mas para mim não. Então, acho que na vida profissional aquilo foi quase um chamado mesmo para mim, porque o que eu tinha sofrido naquele período de 3 meses tinha sido realmente muito pesado. E eu estava sofrendo sozinha, por quê? Simplesmente por não querer ser vulnerável. Sendo que é natural, você mudou de emprego, você está vulnerável, né? O viver é vulnerável. Enfim, a famosa frase, né? Para morrer, basta estar vivo. Por que eu vou ficar pensando na morte se eu posso pensar em quanto legal pode ser meu dia? Então, eu acho que esses 2 pontos. O curso de Mindfulness, para mim, trouxe esse mundo de atenção plena, de prestar mais atenção em si, nas suas reações, nas suas emoções. Isso foi me dizendo, eu posso ser mais leve aqui, eu posso realmente ser mais vulnerável ali, eu não vou morrer disso, porque o tamanho do problema é desse tamanho, ele é desse. E aí ele tira o medo.
E na vida profissional, isso eu acho que é chave. Quando a gente é a gente mesmo 100% do tempo, obviamente que, enfim, existem certos filtros, né? Mas quando você é você mesmo na sua vida profissional, não tem mais essa dissociação, eu em casa e eu no trabalho. Eu sou o mesmo ser humano. Por que não trazer tudo de bom e também o que eu tenho de ruim para melhorar para esse ambiente? Então, ela me chamou muito a atenção para isso. Foi uma pessoa, uma líder que transformou mesmo a minha maneira de ver as coisas, de uma maneira muito gentil. Então, eu acho que é um tema novo na minha vida, basicamente, mas que mudou muito a minha maneira de lidar com as coisas. E isso não só no âmbito profissional, como no âmbito pessoal, familiar, afetivo e tudo mais. Então, para mim, esses dois foram os meus dois momentos que eu como que despertei, digamos assim. Sim, sim. E quando você traz o assunto para a consciência, eu digo, eu vou até consertar a frase. Quando você reconhece que aquilo que você está vivendo, aquela coragem que você está emergindo de ser você, e a cada vez, usando a ligação com mindfulness, cada vez estar mais presente, né, no momento atual, no você, na sua verdade, você fala, opa, tem alguma coisa aí. Aí você descobre que é a tal da vulnerabilidade. E te traz uma certa leveza, porque você fica menos medroso, né? E menos preocupado, ou menos ansioso, ou menos tenso. Enfim, a palavra que se aplica melhor a cada um. Mas para mim foi quase uma dissociação de medo e ansiedade para confiar um pouco mais que você é o que você é. Eu vou aproveitar esse comentário seu e te perguntar. Então, hoje, você já tendo essa consciência, esse seu posicionamento, né, com a vulnerabilidade, com o seu momento atual, qual seria a diferença que você vê entre a fraqueza ou coragem de se colocar como vulnerável? Essa é uma pergunta. Qual é a diferença? Na minha percepção hoje, a fraqueza é realmente se eximir de fazer qualquer coisa. Quando a vulnerabilidade é simplesmente viver e ser você. É assim que eu enxergo. Eu acho que a fraqueza, que a gente tanto tem medo, né? Eu acho que a gente passa muito tempo não querendo ser fraco, e daí você vive no medo, na preocupação social, na questão do que, o que a minha equipe vai achar, o que o meu superior vai achar, o que os meus colegas vão achar. A fraqueza está muito mais em você não se reconhecer e ser você e ter coragem de ser você, porque ser você hoje, ou hoje sempre, mas é um ato de coragem, né? De saber que nem sempre você vai agradar, de que nem sempre, por mais que você se jogue naquela situação, o resultado vai ser o que você quer. Então, para mim, a vulnerabilidade está muito mais linkada a uma coragem de se abrir e ser você, independente da situação, e com isso entender aonde você pode melhorar, o que você fez de errado, ou não de errado, mas como você poderia ter feito melhor. Quando hoje eu enxergo que a fraqueza é aquela coisa de não vou fazer porque eu não vou viver, não vou fazer porque eu vou me expor, não vou fazer por medo, não vou fazer por ansiedade, eu não dou conta disso. Essas coisas que a gente tem na própria cabeça da gente, que vão vindo. E se você é uma pessoa mais ansiosa, se você é uma pessoa menos, que tem uma autoestima mais baixa, isso tende a te pegar de uma maneira muito mais forte. Então é quase como se fosse uma luta consigo mesma. E aí você escolhe ser fraco, porque automaticamente se tem uma impressão de que se eu não fizer aquilo, eu não sofro. Se eu não sofro, eu tô na ausência do sofrimento. Que não é a verdade, né? Sim. Então, dessa maneira com que eu vejo hoje. Quando você tem a coragem de a vida é assim, desse modo, eu posso encarar isso. Não necessariamente isso tem esse tamanho, tem esse. Não necessariamente vai sair do meu jeito e eu tenho que lidar com isso também, mas ao menos eu vivi. Enxergar as coisas mais como... eu gosto de uma frasezinha que
que eu acho que na vida a gente está colecionando experiências. Então, isso agora para mim é colecionar uma experiência, de falar de um tema que eu não sou expert, enfim, nem me sinto preparada para falar disso, mas para mim também tinha que ser um ato de coragem de, ok, vamos lá, vamos trazer o tema e falar como eu penso sobre isso, né? Tudo isso, na minha percepção, está muito linkado. Da gente ter coragem de falar, puxa, eu gosto bastante desse assunto, vamos lá. E menos preocupado com o resultado final, né? Quando a gente muda esse mindset para nem tudo vai sair perfeito, porque a gente está colecionando experiência na vida, seja ela num projeto pessoal, num projeto profissional, você tem mais coragem, você se torna mais vulnerável e você tem ganhos maiores como ser humano. Então, e eu acho que na vida profissional hoje, entender o outro e as vulnerabilidades do outro como ser humano te tornam um líder melhor, mais inspirador e que entrega melhores resultados, né? Sim, sim. Eu tô te ouvindo aqui e lembrando partes da sua trajetória pessoal e profissional, pelo qual eu admiro você. E quando você comentou sobre essa líder em específico, então a superior a você na ocasião dessa reunião, e que ela fez você trazer para a consciência o que você estava deixando de lado de oportunidade, por não se colocar mais vulnerável do que você já se enxergava a partir Sim. do momento que você aceitou um desafio novo, que é um trabalho novo. E os desafios profissionais que você enfrentou, a gente não citou nome específico, mas foram de grandes empresas com diferentes nacionalidades, consequentemente, diferente cultura de política e conduta. E por que eu estou comentando isso? Eu também venho de uma história de corporativo e eu passei por várias situações de exposição que me trouxeram uma vulnerabilidade que eu precisei acreditar mais do que eu acreditava em mim para eu poder encarar aquilo. E eu tinha pouca liderança feminina a me espelhar ou a me apoiar. Eu vou pegar essa pergunta fora do roteiro, mas caso tenha a identificação de quem está aqui acompanhando a gente com esse cenário também, mulher, jovem, corporativo, né, tendo esse pilar, essa veia tão forte para o trabalho. Na trajetória, me lembra quantos anos você ficou entre sair do Brasil e voltar para o Brasil? Eu fiquei 8 anos fora, entre Londres e Madrid. Fiquei 8 anos fora do Brasil. E tem quantos anos você voltou para o Brasil? 7. 7 anos. Então, nessa trajetória toda, quantas mulheres, se você consegue visualizar e nos falar aqui, quantas líderes mulheres te inspiraram de alguma maneira nesse caminho? Ou você foi realmente muito perseverante e determinada para conseguir toda essa evolução e câmbio entre áreas e empresas? Eu acho que eu tive 2 líderes bem no começo da minha carreira, mulheres, quando eu já estava em Londres, e era bem o começo da minha carreira, porque eu era recém-formada, e na época eu trabalhava para a TAM, ainda não era Latam, em Londres, e eu tive uma pessoa que depois só se transformou na minha gerente na época, que ela falava para mim assim, nós não lidamos com a vida de ninguém. Meu trabalho era um trabalho muito mais focado em área de vendas, na parte comercial. E ela falava assim, a gente tem que entender que a gente não está lidando com a vida de ninguém, a gente não vai matar ninguém se der errado, né? Um cálculo, uma proposta comercial, a gente não está brincando com a vida de ninguém. E isso permite que nós sejamos leves e saibamos olhar o problema com muito mais cautela. Então, ela foi a primeira pessoa que eu acho que, de alguma maneira, me trouxe isso um pouco mais de me tirar aquela ansiedade de que tem que fazer certo sempre. Ela falou assim, errar é legal. Quando a gente erra, a gente fala... Ela falava muito isso. Nossa, errar é muito bom. Eu pensava, da onde que ela tirou isso? Imagina, errar é horrível, né? Eu acho que ela foi uma líder que me ensinou isso.
de uma maneira, pela maneira dela de lidar com as coisas, ela não tinha o menor medo de errar e de assumir que errava. Olha, a gente foi por um caminho errado, não vamos consertar a rota, de ser super humilde e transparente, de falar, fizemos mal. Então, ela foi uma líder que para mim foi muito inspiradora, nesse sentido, como mulher também, e se posicionando como mulher. Depois eu tive algumas referências, no período que eu trabalhei para uma empresa árabe, trabalhei alguns anos para a Emirates, que é uma empresa árabe já aqui no Brasil, mas com uma cultura, claro, uma cultura corporativa muito diferente ao que eu estava acostumada de uma empresa latino-americana, que foi uma par minha, que também tinha uma maneira de liderar muito empática e muito vulnerável, sem deixar de entregar resultados. Então, eu aprendia muito com o exemplo dela, por isso que eu falo, eu acho que a gente coleciona experiências no final das contas. E por último, essa última experiência que eu mencionei antes, que foi na verdade, com uma excelente profissional, que eu aprendi, isso foi só um dos primeiros aprendizados que eu tive com ela, mas eu acho que esse foi o que me despertou mais para esse tema, que é uma mulher extremamente forte, sem ser agressiva, que é extremamente competente, sendo leve e sendo vulnerável também, tendo empatia. Então, esses 3 exemplos, assim, de bate-pronto, são os que mais me marcaram, digamos assim. E eu tento replicar o que eu aprendi. É isso que eu ia falar, pelo seu discurso, possivelmente você leva isso no seu dia a dia para os seus liderados, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Essa prática, né, de desenvolver a empatia, né? E aplicar ela para a gente e assim vai. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, Kel, eu tenho uma última perguntinha, que é o que te faz desperto e atento às tentações do seu ego? Então, conforme você vai caminhando, e a gente sabe que são muitas tentações, então várias situações, né, que fazem a gente pestanejar um pouquinho. E qual seria a sua dica para se manter nessa vibração que você tem, de certa forma, liberdade, né, de ser, né, a felicidade de realizar, e eu sei que até mesmo a gratidão que você vive, né, no seu dia a dia. O ego me pega todo dia, a cada minuto, né? Eu acho que a mim e a todos. Mas eu vou usar um exemplo de como eu aprendi a olhar para isso com um exemplo pessoal, que foi ensinado pela minha mãe. Uma certa vez, enfim, em algum momento da vida, eu tô lá chorando e reclamando porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, e eu estava sofrendo muito, e que não era certo, e, né, naquela postura que a gente tende a se colocar de que, nossa, deu tudo errado, tá vendo? O certo era ter sido fraco e não corajoso, e não ter ido fazer e tudo mais, pelo certo jeito que eu queria. E a minha mãe falou, você entendeu uma coisa? Você já entendeu o porquê que você está sofrendo? Eu falei, não, eu tô sofrendo porque esse relacionamento não deu certo, e tinha que ter dado certo, e porque era para dar certo, e porque... Ela falou, você não tá sofrendo de amor, afeto. Presta atenção que você tá sofrendo de ego ferido. E desligou o telefone. Aquilo ficou ressoando para mim. O que ela quer dizer com isso? Né? E aí eu fui fazer um exercício comigo mesma, um exercício é uma maneira de falar, mas fui refletir em cima disso, né? Por que eu tô incomodada, né? E era por orgulho, ferido, né? Era por orgulho de mimo mesmo. As coisas não saíram do jeito que eu queria. Não saíram do jeito que eu queria porque eu escolhi que elas não saíssem do jeito que eu queria. Eu escolhi aquele resultado. Eu quis aquilo. Por quê? Porque eu não queria mais aquilo. Mas então, saber dividir isso é muito difícil no dia a dia, né? Nas coisas pequenas, nas coisas corriqueiras. Em que momento é o seu ego falando? Então, toda vez que eu me pego muito incomodada com alguma situação, muito irritada, muito ansiosa, ok, qual é a origem disso? É orgulho ferido? Eu faço essa pergunta, porque aquilo me marcou muito. Então, você vai, olha, não vou nem mais ouvir você reclamar, porque você está reclamando de orgulho ferido. Para.
Então eu me faço essa pergunta às vezes, tá, eu tô irritadíssima, o pé da vida, é por orgulho ferido? E muitas vezes é. E aí você consegue colocar isso, quando você se dá conta, não tô falando que vai embora a raiva ou vai embora da hora do mesmo minuto. Mas quando você traz para você torna aquilo consciente, passa mais rápido. Pelo menos essa é a minha experiência. Para mim passa mais rápido. Mas o ego tá ali 24 horas por dia. Eu acho que essa é uma luta eterna. Esse é um exercício que eu tento, funciona, e às vezes não, porque você tá só puto da vida, você quer ter o direito de estar muito bravo, mas prestar atenção nisso eu acho que já é um grande exercício. Putz, é o ego, né? Ou é o orgulho, ou é a vaidade. E nem sempre a gente consegue identificar, mas eu acho que é uma tentativa. Tá. Então, e qual seria a sua dica para se manter nessa vibração positiva? Porque aí é a sua identificação, né? Hoje você já sabe que você tem, como posso falar, tem vivo isso em você, já que muito do que a gente vive, pelo que eu entendi, na sua percepção, é alguma expectativa que você colocou, alguma cobrança que você colocou num outro relacionamento ou numa outra pessoa que está ali participando e que Ou tem nem está você sabendo. mesmo. Ou tem você mesmo. Ou que nem está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, você já entende sobre expectativas e você e seu ego. Agora, como que você faz para se manter nessa vibração positiva? Então, identifiquei, e aí? Eu acho que não é no mesmo momento. Eu acho que entre identificar e voltar para a vibe, tipo, isso é só orgulho ferido, vai um tempo. E o que eu particularmente faço e tem me ajudado ultimamente é fazer um exercício escrevendo, sabe? Tipo, piores cenários. Então, nossa, eu tô muito brava por X, muito ansiosa. Tá, qual é o meu pior cenário daquilo? E começar. Coloco, sei lá, 10 coisas, né, vinculadas àquilo. Qual é o pior desses 10 que eu listei? E começo a colocar em ordem. Putz, quão longe eu tô desse primeiro cenário? Ah, muito longe. Então, eu só tenho que agradecer, porque o pior, eu tô muito longe do pior. E isso tem me ajudado, né? Não é 100% fácil, mas eu acho que ele te leva um pouco ao que a gente falou antes de gratidão, de olhar, nós, seres humanos, temos a mania, e eu tenho muito essa mania, não tô falando dos outros, porque eu sou assim, de olhar para o que falta, não para o que tem. Quando você faz esse exercício de começar a listar, né, no momento de mais raiva, mais angústia de um problema num profissional e tudo mais, e você faz essa lista, você automaticamente é grato. Putz, tô longe disso. Então, tô numa situação melhor. Isso já te traz uma certa confiança e uma certa visibilidade e consciência daquilo. Então, eu acho que é mais fácil você voltar para uma vibração de tipo, ok, isso não é desse tamanho, isso é desse. E, obviamente, mindfulness que ajuda muito, mesmo que seja, assim, para mim funciona muito as 3 ou 4 respiradas quando eu tô com aquele taquicardia, aquela ansiedade. É o que tem me funcionado, mas estou longe de conseguir fazer de manter essa vibração sempre, sempre para cima. Acho que, de novo, é um processo e um exercício diário. Uhum. Mas só de você ter a consciência né, e já ter essa prática, você não está longe, você já está no caminho. E na verdade o Eu caminho também. não tem um fim, É, no final das contas, talvez. justamente. Talvez não tenha. Justamente. E por uma questão de natureza sua, você escolheu um caminho que nesse mundo terreno, ele dificulta um pouquinho esse processo, né, que é o corporativo. Então você, tipo, é uma guerreira. E eu só posso agradecer, na verdade, de você ter tido a coragem de se expor, ainda mais num momento tão delicado, como eu já logo no começo da entrevista eu trouxe um pouco disso. É um momento delicado pessoal, profissional, para todos, para você em especial, pelo cenário. Então, obrigada por você compartilhar essas palavras, a sua experiência. Mas antes de eu mandar o meu desejo a todos, eu queria passar a palavra para você para um último agradecimento, Kel. Não, eu queria agradecer, para mim é uma honra e ao mesmo tempo uma dificuldade enorme,
de estar aqui e de expor, porque obviamente eu sempre penso, eu não tenho nada para dizer para ninguém. Eu espero que seja útil para alguém essa conversa. E queria deixar um recado final que eu acabei, assim, exatamente há 10 minutos atrás, eu li uma frase de que esse momento que a gente está passando com a pandemia e quarentena e tanta incerteza é de uma campanha de marketing da minha empresa atual e me tocou, que falou: a vida é cheia de imperfeições e de altos e baixos. No momento, a gente só está vivendo uma escala. Logo mais a gente vai voltar a viajar, a decolar, a curtir, a estar fora de casa. E eu achei muito profundo de alguma maneira, que a gente saiba usar as escalas que a vida dá em vários momentos, esse som dele que toca todo mundo coletivamente ao mesmo tempo, como momentos de entender que a vulnerabilidade está aí para todos, né? E que as escalas podem nos ensinar bastante coisa com relação a gente mesmo. Nossa, me tocou. Eu gostei muito Estou também dessa frase. arrepiada. A analogia é incrível, incrível. Eu escutei uma frase que o começo da sua frase me lembra ela também, que a vulnerabilidade nada mais é do que também a coragem de ser imperfeito, né? Então, reconhecer essas escalas e se reconhecer na sua imperfeição ao longo delas, talvez seja uma das dicas aqui que a gente pode deixar dessa nossa entrevista para quem nos acompanhou até aqui, né? Que é obrigada. Eu que E agradeço. eu uso o seu desejo também a quem está nos acompanhando até agora. É isso que eu desejo, que o Awaken Talks deseja para você através dessa conversa, né? Que você possa desfrutar, se identificar em cada uma dessas palavras e se inspirar a viver cada vez mais pleno, cada vez mais cheio de si, cheio de amor, né? E nessa vibração aí que a gente fechou a entrevista falando que é de liberdade, de felicidade e gratidão, que é o que eu sinto por você agora. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Obrigada, Kel. Imagina. Obrigada.